Salve, salve comunidade! Está começando agora o primeiro episódio do nosso já querido, muito querido podcast Sementes da Escuta, uma jornada de cultivos e compartilhamentos sobre o escutar. Hoje, iniciando também a nossa série especial Psicologias, onde a gente vai investigar e conversar com vários profissionais da psicologia. Eu sou Vinícius Barros. Eu sou Felipe Petenucci e hoje a gente está aqui com ele, que é um grande amigo, que é o Rodrigo Ramon Falcone Gomes. O Rodrigo é natural da cidade de Ribeirão Preto, que, por sinal, é a cidade onde eu e o Vinícius também residimos. O Rodrigo é formado em psicologia, tem doutorado na mesma área pela USP aqui de Ribeirão Preto. Ele atua atualmente como professor universitário na Unieuro, em Brasília. O Rodrigo também possui especialização em atendimento de casal e família, de orientação psicanalítica, além de especialização na neuropsicopedagogia. Então, vamos lá? Bora escutar? A primeira coisa que eu já gostaria assim, de começar a perguntar para o Rodrigo é: quem é você, meu querido irmão Ramonzeira? Fala aí um pouco de você para nós, como que você gosta de se apresentar, o que você quer falar sobre você. Seja muito bem-vindo a esse espaço de escuta. É um enorme prazer estar aqui junto com vocês, dando esse pontapé inicial aí nesse projeto tão bonito que vocês estão promovendo. É uma pergunta complicada, né? Quem sou eu? Eu gosto mais de tentar abordar num sentido mais humano, assim. Eu sou o Rodrigo, né? Nasci no interior de São Paulo, né? Meu R é marcante, deixa isso claro. Eu me formei em psicologia, como vocês já falaram. Eu sou casado com uma psicóloga também, Jaqueline, meu amor. A minha trajetória, ela conta um pouco da minha história. Acho que a gente vai desenvolvendo isso ao longo do nosso encontro aqui, né? Mas eu sempre fui um menino muito curioso, né? Sempre quis estudar, sempre quis entender muitas coisas. E a psicologia apareceu para mim como uma área da ciência que apresenta um nó central de convergências de vários estudos. Assim, quando a gente fala de humano, ou da psicologia humana, a gente está falando de uma convergência de diversos aspectos, né? Antropológicos, sociais, biológicos, cognitivos, subjetivos, e isso foi uma das coisas que mais me encantou. Acho que é isso, né? Gosto de me apresentar com o meu nome. Eu sou Rodrigo, sou filho da Alzira e do José. Meu pai é espanhol, veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro. Minha mãe é brasileira, uma mistura, né? Descendente de italianos, de negros e de indígenas. E essa minha ancestralidade é uma coisa muito importante para mim. Inclusive tem a ver com os meus interesses mais atuais, assim, de estudo. Rodrigo, é o seguinte, para começar a nossa conversa, a gente queria já fazer uma provocação inicial e ao longo do episódio, ao longo dessa conversa, a gente vai investigar mais sobre esse tema. O que é escuta? Existem vários caminhos para poder tentar responder isso, mas eu entendo que isso tem a ver com a minha trajetória, especificamente, né, na psicologia. Escuta de um ponto de vista da linguagem, ele é uma qualidade diferenciada que não envolve apenas o nosso aparato sensorial. Não é apenas ouvir alguma coisa, né? Não é só o ouvido que a gente ouve. Escutar é algo muito próprio da psicologia, assim, de outras áreas do ser humano. Mas a escuta, ela tem um caráter de conseguir entender, conseguir compreender, interpretar, conseguir estabelecer um espaço de compartilhamento de sentidos,
de significados, de dores existenciais, de dores que as pessoas trazem ao longo da vida. Eu gosto de uma metáfora que é, para a gente ter uma boa escuta, não dá para ser digital. A gente tem que pensar num rádio analógico, sabe? A sintonia. Você tem que conseguir encontrar uma sintonia ali para escutar o que está sendo dito, e que não está sendo dito muitas vezes de maneira muito explícita e clara. A escuta ela tem a ver com você abrir um espaço dentro de você para que essa dor do outro possa existir em algum lugar. E aí o terapeuta se coloca nesse lugar de dar uma continência para essa experiência, como uma garrafa é continente de um líquido. Porque às vezes esse tipo de experiência nunca foi permitido que ela existisse. Então está dentro da pessoa num lugar quase que de inexistência, mas a dor permanece. E ainda nesse espírito, acho que depois a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essa questão da escuta. A gente queria saber quando foi a primeira vez que você escutou falar sobre psicologia, né? E como que foi essa escuta? Foi uma escuta pela dor? Foi uma escuta pela curiosidade? Você veio de onde, assim, essa escuta? E qual foi a primeira vez que você ouviu falar de psicologia? Eu acho que se eu for resgatar na minha história, a primeira vez que eu ouvi falar de psicologia foi na escola, no ensino fundamental ainda. Eu não lembro exatamente o que tinha acontecido, faz muito tempo, acho que foi na quinta série, alguma coisa assim. Mas alguma professora tinha, talvez estava, não sei exatamente o contexto, mas é o que eu imagino. A minha fantasia, ela talvez estivesse preocupada com alguma coisa relacionada ao meu desempenho acadêmico, alguma coisa assim. E aí ela me disse que tinha uma atividade de reforço. Eu fui à tarde, mas na verdade era uma aplicação de um teste de inteligência. E aí eu me lembro muito bem que, né, eu não sabia o que era aquilo, não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas apliquei o teste, né, e a psicóloga deu o feedback, falou que não tinha nenhum problema, na verdade. Eu não lembro que teste que foi que ela aplicou, mas se eu não me engano deve ter sido o VISC, que é um teste de avaliação de inteligência, e aí ela deu o respaldo, né? Deu a devolutiva para a professora que não tinha problema, que a minha inteligência estava tudo em ordem e que não tinha problema nenhum, né? Talvez fosse alguma outra questão. Rodrigo, e nesse processo aí de amadurecimento, no seu crescimento dos estudos, você decidiu estudar psicologia. Como que foi essa decisão? De onde que você tirou essa perspectiva de entrar nessa ciência, fazer um curso, uma graduação e trabalhar com psicologia? Aí tem a ver com ela ter reentrado na minha vida, né? De outro modo, em outro momento. Quando a gente estava ali no final do ensino médio, pouco antes, isso já estava se tornando uma questão, eu fui o primeira pessoa da minha família que teve um ensino superior. Então isso não era uma questão histórica e tradicional, né? Na verdade, eu venho de uma família humilde, então a perspectiva disso, né? Isso não era quase nenhuma possibilidade, pensar em uma formação. Inclusive, bem ali no início do ensino médio, eu comecei a fazer um curso técnico, seguindo mais ou menos os caminhos da minha irmã mais velha. Ela fez secretariado, eu fiz mecatrônica. Eu gosto muito e sempre gostei de física. E aí, conforme foi passando esse tempo, eu fui pensando e me interessando e abrindo uma perspectiva de pensar numa formação de ensino superior. Existiam algumas possibilidades, que em alguma medida ainda ficam na minha cabeça, porque tem exatamente a ver com o que a psicologia, o que me atraiu na psicologia, né? Esse aspecto de convergência central de questões que são humanas. Então, eu tinha interesse, por exemplo, em fazer história, inclusive prestei vestibular para história na UFOP, passei, mas não tive condições de ir por conta das condições financeiras e por desinformação também. Não sabia sobre as políticas afirmativas das faculdades e tudo mais. E aí prestei também ciências sociais e perdi o bonde porque esqueci de fazer a confirmação do meu interesse
na Unesp de Araraquara, no meu interesse pelo curso. E aí, em seguida, eu também tinha prestado o Enem e recebi a notícia que tinha passado em psicologia, que era uma das áreas que me interessavam. Não foi a questão da escuta, né, e de entender a escuta desse jeito veio depois, né? No início era muito mais uma questão de curiosidade, eu sempre fui muito curioso. Então eu fazia perguntas impertinentes desde criança. Recebi a notícia de que tinha passado em psicologia, né, pelo ProUni, e fiquei super feliz. E aí eu fui descobrindo essa área cada vez mais, né? Mas desde o início eu já tinha a noção de que eu queria a área acadêmica. E aí a área clínica foi se revelando para mim como um interesse no processo, no decorrer do processo. E aí a psicologia para mim foi uma excelente escolha no final das contas, porque ela traz exatamente essa questão das áreas de convergência que são do meu interesse, para entender o ser humano de uma maneira mais ampla. Então, o ser humano, dentro da psicologia, a gente tem diversas teorias, mas ele é ao mesmo tempo um ser cognitivo, um ser emocional, um ser social, um ser biológico, né? A gente tem questões biológicas muito importantes ali, e toda essa interação, ela mostra essa complexidade, né? Então essa complexidade misteriosa sempre me brilhou os meus olhos, assim. Falando nessas questões humanas, né? Você falou aí que essa curiosidade e pela escolha também da psicologia veio de se interessar pelas questões humanas. E é muito bonito escutar essa sua trajetória, porque por desinformação, por não ter condição, né? Alguns caminhos não foram trilhados, o que abriu, na verdade, um outro grande caminho que foi fazer a psicologia. E aí eu lembrei, te escutando agora, da grande liderança indígena, do grande pensador Ailton Krenak, né, que a gente gosta tanto, que é essa ideia de que a vida é uma dança cósmica, né? E às vezes quando a gente está ali patinando em alguma parte da vida, algum objetivo não é alcançado, a gente tem uma série de sensações, sentimentos que a gente talvez não consegue lidar, elaborar, o que é muito sofrido. Mas quando a gente põe no horizonte de que a vida é uma dança cósmica e escutando isso nessa sua experiência, a gente vê que é bonito dançar com a vida, né? E nesse sentido, tem uma coisa que me chamou a atenção no que você falou, que é essa questão de vir de uma família humilde, essa questão de ser dessa humildade, né? Na falta também de recursos maiores, não só recursos financeiros, né? Você relatou, até por falta de informação, você perdeu uma vaga numa outra universidade. E eu gostaria de te fazer duas perguntas em uma dentro desse contexto. Como que, como que é viver, ter nascido e ter vivido, né, nesse seu processo de formação em uma família humilde? O que é essa humildade para você? Como que foi ter crescido dentro disso? Como que você vê o mundo a partir dessa perspectiva, né, de estar dentro de uma família humilde, como você colocou? E já gostaria de, dentro desse contexto, te perguntar como que essas pessoas da sua família, os seus amigos ou outras pessoas que eram importantes para você, né, nessa época, receberam, o que elas falaram, o que elas comentaram quando você colocou que queria estudar psicologia, queria fazer psicologia. Como que foi essa recepção aí? Eu acho que a marca mais clara dessa coisa de uma família humilde nesse sentido, que é o sentido que eu quis apontar, que é um sentido mais de não ser abastada financeiramente, é lidar, né, ter uma certa, um tom que tem a ver com como é possível levar a vida, que é meio que trabalhar no limite das coisas, assim, né? Então, meu pai sempre se esforçando muito, trabalhando e tudo, né? Minha mãe também trabalhou durante um bom tempo. Então, a gente, as coisas, minha mãe ali, meu pai, principalmente minha mãe administrando as coisas, e meu pai trabalhando para sustentar a casa, e a gente não tinha, assim, grandes possibilidades no sentido de aquisição de coisas, né? Mas eu sempre fui muito da fantasia, assim. Sempre fui muito do imaginativo.
né? Então, desde muito cedo, eu me interessava por coisas que normalmente não eram muito interessantes para algumas pessoas. Então, desde muito criança, eu sempre gostei de mitologia, por exemplo. Muito cedo ainda, no início do ensino médio, me interessei profundamente por filosofia e eu tive condições de entrar em contato com isso, né? Não porque eu conseguia formar uma biblioteca em casa, mas porque tinha recursos na cidade que possibilitavam isso, né? Então, eu frequentava muito a biblioteca municipal, que acho que é Altino Arantes, não sei se é esse nome ainda hoje. Usava muito de lá, li muitos livros, inclusive de psicologia lá. Frequentava muito a biblioteca do Sesc também. E essa possibilidade de entrar em contato com essas divergências, assim, diante daquilo que era o comum do meu mundo, me ajudou muito. Mas o meu pai também, ele me incentivou muito, assim, né? Embora ele tenha vindo para cá muito jovem, ele carregava uma capacidade de falar sobre a história, sobre aspectos políticos, que desde criança me impressionava. Assim, ele, por exemplo, viveu a ditadura militar e ele, né, dá nome aos bois, né, fala sobre quem foi tal pessoa. Ele conhecia pessoas que foram importantes no processo, né, de resistência à ditadura. E aí ele contava essas histórias, ele sempre gostou muito de matemática, então foi uma aproximação. Minha mãe sempre leu muito, eu acho que eu nunca vi uma pessoa que leu tanto quanto ela na minha vida. Ela lê todos os dias, e tem vezes que ela lê 2 livros por dia, assim, ela é muito voraz na leitura. Então essas coisas foram de alguma maneira, me influenciando, mas eu acho que o ponto nodal do processo tem a ver com o contato com o Felipe mesmo, né? Porque a família dele tem algumas características um pouco diferentes, né? A mãe dele já era formada quando a gente se conheceu, ela era professora, pedagoga e acho que logo depois ela se tornou diretora de uma escola, acho que de ensino infantil, né? Sim. E aí eu entrei em contato, olha, tem uma pessoa que é formada, né, tem um ensino superior. E aí, né, outras pessoas que estavam ali no trânsito da família do Felipe também, eu comecei a pensar sobre essas possibilidades, a gente conversava muito sobre isso, e aí isso se tornou um caminho mais palatável para mim. Aí né, eu fui seguindo a trajetória nesse sentido. A humildade, achei bonito como você definiu, é viver no limite, né? É. E como é duro viver no limite, sendo humano, porque a gente erra e se não tiver margem para o erro, né? Então era humilde de uma determinada coisa, mas parece que é uma família abundante em outra, né? Ouvindo você falar do seu pai, da sua mãe, enfim. Sim. Achei bem legal isso. E como que as pessoas ao seu redor, tanto familiares, mas não só, receberam essa informação que você ia Ah, fazer psicologia. acho que nesse primeiro momento era um interesse que eu tinha muito grande, e aí né, a gente sabe que as pessoas escolhem para comer aquilo que elas têm na mesa, né? Então, eu me lembro que foi questionado, eu senti uma certa pressão, terminei o ensino médio, e aí? Tá na hora de trabalhar, né? Como que você vai fazer? E aí eu senti essa pressão, foi incômodo, foi difícil, mas comecei a trabalhar, né? E comecei a trabalhar num emprego de atendente de telemarketing na época. Mas sempre querendo fazer a psicologia, né? Sempre querendo fazer a faculdade. Aí fiquei 1 ano e quase 2 anos lá, e nos últimos 6 meses que eu estava nessa empresa, eu ingressei na faculdade, no início de 2010. E aí foi uma notícia que alegrou muitas pessoas que estavam à minha volta, né? Me lembro de você, né, o Felipe, do Daniel. O Daniel, eu me lembro dele falar que sempre que quando ele era, né, mais novo, ele pensava em fazer psicologia também. No contexto familiar isso foi bem ouvido, assim, foi bem recebido. Mas por conta disso que a gente chamou de humildade, era um caminho muito diferente, que talvez não fosse tão claro, né? A importância disso para mim, ou os caminhos que isso poderiam me trazer.
para os meus familiares. Acho que isso se colocou um pouco mais agudo quando, com 6 meses de faculdade, eu abandonei meu emprego e quis me dedicar à iniciação científica. Aí eu acho que ficou um lugar assim de não sei o que isso significa, mas foi possível, assim, dentro dessas limitações de compreender que escolha era essa, eu recebi um apoio, assim, dos familiares, dos colegas, dos amigos, foi um apoio desde sempre, assim. Eu me lembro de na época você já estava fazendo faculdade, Felipe, e a gente não, e eu ainda não estava, já estava lá nas ciências sociais. E aí a gente, vira e mexe, quando você vinha final de semana, a gente ficava conversando sobre os temas, sobre as discussões. Aí eu me lembro muito uma vez, que serviu de certa maneira como um incentivo também, que a gente estava discutindo, se eu não me engano, era uma questão entre... Basicamente era uma questão, aquela noção do homem ter o mal em si, ou a sociedade corromper ele. Eu não vou lembrar quais são exatamente os autores, eu acho que tem a ver com o Rousseau, a questão do contrato, e o outro... É o Hobbes. É o Hobbes, é. E aí eu lembro que a gente estava conversando sobre essas duas perspectivas, e aí essa coisa vem, né, em mim, assim, essa coisa da integração, da tentativa de articular a coisa. Eu falei assim, me parece muito esquisito essa divisão, né, porque se a gente está falando que o ser humano ele tem uma característica, né, de destruição, né, que a gente pode chamar, ou foi chamado de ser humano é mau, ou o ser humano é o lobo, aquilo que o ser humano vai produzir vai carregar suas próprias características, né? Então a sociedade não vai se distinguir nesse sentido. E aí você falou, aí eu lembro que você falou assim, nossa, meu, olha que coisa, lá na faculdade o pessoal está estudando e nunca ninguém falou isso. E aí eu pensei, olha, velho, que interessante, né? Eu tenho algumas ideias, tenho algum potencial. Era um momento muito difícil, porque era um momento de, não era exatamente isso, mas parecia que eu estava indo na contramão das minhas expectativas, né? E aí isso foi um momento importante. E como que foi para você essa jornada da graduação? Falo mais da graduação do que depois da pesquisa e do mestrado e doutorado, porque na graduação a gente chega mais cru, um pouco com o horizonte em aberto, sem saber para onde isso vai levar, o que isso efetivamente vai se constituir na vida da gente. E como que foi esse ingresso aí na universidade, a relação com colegas, com corpo docente, houve movimento estudantil, você se engajou. Como foi esse processo de formação? Sempre um desafio, né? E aí eu digo que eu aprendi a estudar na faculdade, porque é necessário. O nível de leitura exigido é muito alto. Mas eu, na época, bem no início, eu trabalhava 6 horas por dia, então eu conseguia me organizar. Era o dia inteiro, eu trabalhava de manhã, entrava no trabalho às 6 da manhã, e aí saía meio-dia e pouco, meio-dia e 20, chegava em casa e começava a ler, devorando as coisas, devorando os textos. Eu sempre li muito quando é mais novo, assim. Hoje em dia eu leio muito, mas não tanto as coisas que eu gostaria de ler. Eu leio muita coisa por obrigação, assim, porque eu preciso fazer aquilo. Então, muita coisa que foi discutida, principalmente nas partes iniciais ali do curso, né, que é uma fundamentação mais filosófica, são coisas que, em alguma medida, eu já tinha tido contato. Então, foi nesse sentido, nesse início, foi mais fácil. Depois se abriu e eu comecei a entrar em contato com coisas que eu nunca tinha visto. Então, a parte mais filosófica, leitura de filósofos, até algumas leituras, obviamente que não era algo sistematizado, não era algo que desse conta de um escopo necessário de formação, mas algum contato eu tinha tido. Em relação às vivências, ela foi sendo construída com o tempo, né? Eu cheguei num momento já meio desfavorável. Primeira vez que eu entrei na faculdade, que já estava rolando as aulas há umas 2 semanas, mais ou menos, por conta dos trâmites burocráticos. Então, entre lá, as pessoas já se conheciam, já se conversavam, então era meio que o estranho no ninho ali. Então, eu cheguei, aquele menino meio sem noção das coisas, meio acostumado... Não tinha essa barba toda agora? Não tinha, essa barba não, mas tinha um pouquinho de barba. Meio desleixado, meio descabelado,
mas que eu conseguia conversar, principalmente com os temas que os professores estavam trazendo, assim. Do ponto de vista da vinculação com o processo de formação, foi algo muito gratificante, muito bom. E aí a relação ela foi sendo construída com os estudantes, né? A Jaque fala muito assim para mim, que no início ela me achava muito chato, porque eu era o cara que perguntava, que fazia colocação na aula, que questionava, e aí depois ela começou a entender. E ela falou, nossa, não é que esse menino é inteligente? Ela começou a entender minhas perguntas, começou a entender o meu movimento. E aí isso foi sendo construído gradualmente, assim. A Jaque mesmo, a gente se aproximou mais a partir do segundo, terceiro ano da faculdade. Fala aí quem que é a Jaque hoje na sua vida. A Jaque é minha esposa. Ela é psicóloga, a gente estudou junto. E ela foi cada vez fazendo mais parte da minha vida, né? A gente foi construindo esses laços de estudo e de enamoramento aí também. Pensando agora, você que está, né, a gente já falou no começo, você agora está como professor, acho que a gente vai estar sempre também como aluno, como aprendiz, né? Mas como que você olha assim para esse processo de formação de um olhar mais crítico e pensando em possíveis mudanças, olhando para a sua trajetória, e você identifica que foram pontos importantes, que foram pontos bacanas, até porque você conseguiu fazer algumas pontes, que culminou no seu doutorado na USP, né? E os pontos que você acha que foram complicados, que faltou talvez acolhimento, compreensão, que faltaram pontes. Como que você olha assim, até porque eu acredito que muito das pessoas que vão estar escutando junto com a gente pode se identificar com essa sua fala de dificuldade no ingresso, dificuldade no acolhimento, não só na universidade, né, num trabalho, em qualquer novo círculo que a gente entra. Como que você vê essa questão específica da formação? Coisas que você acha que foram muito importantes, que precisam ser continuadas, replicadas, e coisas que você vê que foram difíceis e que poderiam ser melhoradas, né? Só deixa eu, antes de responder essa pergunta, Felipe, só fazer um adendo ali, que o Vinícius tinha perguntado sobre a questão de movimento estudantil, essas coisas. Houveram alguns momentos, mas mais esporádicos, tá, Vinícius? A gente não tinha, na época, um centro estudantil. Então, as movimentações, elas se davam de maneira menos sistematizada. Eu fiz parte de algumas questões, mas eu nunca integrei um corpo específico assim disso. Em algumas discussões a gente fez isso em relação a algumas propostas que os estudantes faziam para a universidade, né, auxiliava, mas não foi algo assim muito marcante, sistematizado do processo. Acho que o movimento estudantil estava muito enfraquecido naquela época ali, não estava tão atuante. Eu sempre fui aquele aluno que parece que é puxa-saco, mas na verdade não é, mas assim, sempre tá ali conversando, então eu ficava extraindo o máximo que eu podia dos professores. Então, é um aluno chato. Então, assim, o professor estava lá, dava aula, ele estava indo embora, eu ia acompanhando o professor até o carro dele, conversando, perguntando, fazendo críticas, e eu fazia isso, eu era esse cara. Desde o ensino fundamental, né? Eu era esse cara aí. Então, eu ia lá e extraía o máximo. E aí eu me lembro, só para mostrar o tanto que eu estava deslocado no início, a primeira vez que eu cheguei em aula, eu entrei na aula, sentei, olhei para assim, falei, nossa, não conheço ninguém e tal. E aí fiquei lá, de repente entrou uma professora, começou a dar a aula dela, e aí ela foi dando a aula dela, fui prestando atenção, falei, não, tá, isso tem relação com psicologia. E aí foi indo, aí eu me dei conta que eu estava na aula de pedagogia. Eu estou fazendo aula de pedagogia, aí eu saí da aula. O menino envergonhado, não falei nada com ninguém, saí da aula, fui conferir de novo certinho o nome. Aí eu entrei na aula no andar de baixo. Era a mesma lição, só que uma centena menor. Isso é ótimo. Aí eu falei, e agora, hein? Vou entrar lá na aula. Era coisa de menino isso, né? Vou entrar lá na aula e já começou a aula, a gente tá atrasado.
Eu não me lembro qual que foi a minha decisão. Não sei se eu fui embora, falei amanhã eu volto, ou se eu entrei e fui lá e sentei. Acho que eu entrei lá. A questão do que foi importante no processo, eu acho que a coisa mais importante, claro que tem questões estruturais e tem as questões problemáticas disso. Mas eu acho que uma coisa que, pelo menos para mim, pareceu mais importante no processo, eu gosto de uma historinha que tem nas narrativas que o Platão fez do Sócrates, que ele questionaram o Sócrates assim, ele, né, ganhando aquele renome de ser um grande professor e tal, e aí questionaram ele, olha, se a gente pegar as piores pessoas da polis e você poder conversar com elas durante um tempo, e durante 2 horas, durante um período, você consegue transformar essas pessoas em boas pessoas com a sua filosofia? E aí ele pensou um pouco assim e começou a falar, olha, a minha mãe, ela é uma excelente, eu acho que era algo nesse sentido, eu posso estar errando o contexto, mas a minha é uma excelente, lembrei, parteira. A minha é uma grande parteira. E ela é muito boa nisso. Ela nunca perdeu nenhuma criança. Ela é chamada para fazer isso em diversos lugares. Ela é renomada por isso. Mas com toda essa habilidade dela, tem uma coisa que ela nunca pôde fazer, que é fazer o parto de alguém que não está grávido. E aí eu acho que esse é o lugar mais importante, é você estar engravidado por fome de conhecer as coisas, sabe? Por querer saber, por estar interessado no processo. Eu vi muitas vezes na faculdade pessoas que estão ali, mas não estão ali inteiramente, sabe, no processo. Eu acho que isso é central. E aí tem as questões que são problemáticas da nossa sociedade, né? As pessoas têm muita dificuldade de interação com aquilo que é o diferente, de ouvir uma posição diferente, de tentar pensar sobre aquilo, de tentar articular, chegar através de um processo dialético aí numa síntese. E eu acho que parte né, a gente tem essa dificuldade, mas eu acho que grande parte disso, a universidade tem a responsabilidade de construir espaços para que isso possa acontecer. E nem sempre isso é possível. Aí a gente tem várias questões estruturais, das condições de trabalho do professor, né, das condições de estudo dos alunos, e questões que não dependem só de uma opinião ou só de uma escolha. Mas acho que são essas duas coisas principais, assim, que auxiliam ou dificultam o processo. Em relação às abordagens da psicologia, quando a gente ingressa num curso de psicologia, se liga que não é psicologia, e sim psicologias. Existem muitas matrizes do pensamento psicológico e contextos de desdobramento da ciência psicológica diante de desafio do espírito de cada tempo, de cada sociedade onde essa ciência se desenrolou, e que às vezes são até bastante contraditórias entre si, na sua concepção de homem, de ser humano. Como que foi sua relação com essas diversas abordagens? Você rejeitou alguma logo de cara? Você se apaixonou por alguma e teve uma certa birra com algum autor? Como que foi essa relação de amor e ódio com as abordagens, com as linhas das psicologias aí? Não, eu nunca tive nenhuma relação de ódio. Tive relação de críticas, mas isso é uma coisa que eu carrego desde a graduação, e eu tento mostrar isso para os meus alunos, mas eu vejo que eles têm esse posicionamento, né, de se colocar contra ou a favor. Eu acho isso muito deletério para o processo de formação. Eu entendo que faculdade é o momento da gente namorar. Tem que namorar todas as teorias possíveis, de todas as maneiras possíveis. E não dá para fincar um compromisso com nenhuma delas, não. Talvez lá no finalzinho da faculdade você tenha alguma ideia, ou né, você tenha sido arrebatado por alguma perspectiva, mas foi assim para mim. Eu
saboreei todos os textos que eu li de psicologia behaviorista, tudo que eu li de Gestalt, de humanismo, de existencialismo. Eu tenho um interesse muito profundo pelo existencialismo também, por conta do meu interesse, é claro, por todas, né? Porque a psicologia ela é filha da filosofia, assim como todas as outras ciências. Mas no existencialismo isso é um pouco mais evidente, né, do que em algumas psicologias que se tentaram buscar um caminho mais positivista, né, uma perspectiva mais positivista, mais dura, no sentido científico, assim. E eu me encantei com a psicanálise. A psicanálise também não é a psicanálise, são as psicanálises. Inclusive tem um livro muito bom do Renato Mezan, que é um psicanalista brasileiro, que chama, eu acho que é Tronco e Ramos, ou Ramos e Tronco, alguma coisa assim, que ele fala sobre pelo menos cinco caminhos distintos da psicanálise, por exemplo. Isso existe também nas outras abordagens, na fenomenologia, existencialismo, humanismo, tem perspectiva. Se a gente olha, né, daí a gente pode citar vários autores, mas se a gente olha de uma perspectiva fenomenológica mais do Husserl, ele tem um posicionamento diferente de outros fenomenólogos. O existencialismo também foi se transformando, o behaviorismo também. Tem muitas distinções também. A psicologia, ela de fato é um universo. Né? As psicologias são multiversos. É muito interessante. Eu acho que é muito ruim, porque muito ruim não conseguir valorizar essa multiplicidade como um tesouro científico, sabe? Se a gente olha para essas diversidades como um empecilho, eu acho que a gente empobrece o processo. Mais ou menos trazendo para a noção para a questão de relações, aquele papo de que quando você se une com uma pessoa, vocês dois se tornam um, aquele papo bem, então, assim, bem romântico. Eu acho empobrecedor demais, né? Se você tem dois e se torna um, você está empobrecido. De dois a gente tem que virar três, a gente tem que virar mais. Então a minha perspectiva é essa, eu acho que a gente tem que namorar. Elas podem nos ensinar muita coisa. Nesse momento a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais na questão da abordagem escolhida, na sua atuação profissional, né, nesse seu caminho profissional, os desafios, os dilemas, os bons frutos, as sementes que você está jogando por aí, enfim, toda essa questão. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual a abordagem psicológica que você escolheu? Acho que os bons escutadores já podem ter pegado um spoiler aqui, outro ali, né? E por que você escolheu? Não é algo tão, assim, da ordem do cognoscível, assim. A abordagem psicológica que eu faço uso é a psicanálise. É com ela que eu me identifiquei. Eu não a escolhi, né, isso vocês vão com certeza ouvir isso em algum momento da faculdade, se já não ouviram. A abordagem nos escolhe, né? Foi um encantamento que aconteceu, assim, com as perspectivas que fundamentam o olhar psicanalítico, né? Os pontos de partida, o olhar do homem que é esse da psicanálise. Isso foi um encantamento, assim. Eu fui fazendo as leituras, me aproximando, fazendo leituras e criticando aspectos teóricos e me aproximando nesse sentido. A gente sempre tem pontos cegos, né? A questão que me ocorreu, que me aproximou da psicanálise, é que a psicanálise tenta olhar para os pontos cegos que a gente tem, diferente de algumas outras abordagens. Isso é um aspecto central. Por que você acha que a psicanálise te escolheu? Uma boa pergunta. A gente nunca dá para a gente escapar muito de quem a gente é, né? De qual que é a nossa trajetória. Eu acho que, em certa medida, quando eu aponto para isso, eu falei ali no meu início, né? Que eu sempre fui um menino que o pessoal da minha comunidade ali estava querendo, do bairro ali, estava querendo ficar ouvindo um pagode, alguma coisa assim. E aí o meu interesse era ficar lendo livro de mitologia, né? Então,
E a psicanálise ela tem uma articulação interessante com a mitologia. Isso foi um aspecto que me aproximou, me chamou a atenção. Mas eu acho que fundamentalmente tem a ver com um genuíno interesse e curiosidade que eu sempre tive por aquilo que eu não sabia e que se apresentava de maneira misteriosa para mim. E a psicanálise ela tem como aspecto central exatamente essa perspectiva daquilo que é misterioso do ser humano ou aquilo que é misterioso em nós mesmos. A gente carrega um desconhecido dentro da gente. Eu acho que isso foi um aspecto central que foi me aproximando. E aí, de um ponto de vista mais amplo, aí as leituras, né, a aproximação com os autores, né, foi fazendo sentido para mim as colocações, os questionamentos, né, o modo de olhar para o sofrimento humano. Isso foi dando esse contorno, essa aproximação para mim. Mas, para completar a resposta anterior, por conta da minha, né, do meu caminho, da minha escolha por um caminho de atendimento de casal e família, também fica muito forte, não como uma abordagem psicológica, mas como um paradigma que está por trás disso, que é a sistêmica. Né? Então, essa perspectiva de olhar, do meu olhar, sempre buscando uma integração dessa multiplicidade, é muito presente. Isso está presente no meu doutorado, está presente na proposta inicial do mestrado, está presente na minha iniciação científica, está presente nas minhas escolhas de carreira. E a psicanálise ela se articula de uma maneira interessante com a sistêmica, porque ela possibilita olhar para o ser humano para partes que não são olhadas. Então é uma multiplicidade distinta. A gente não é um ser humano que está dentro de uma caixinha bem definida e bem estruturada e infalível, enquanto ainda mais na nossa sociedade onde essas questões de estruturação estão cada vez menos claras e relevantes, né? A gente está meio solto, assim. Na psicanálise, a gente vai estudar muito Freud, obviamente, o pai da psicanálise. Qual foi o texto? Foi um texto do Freud? Foi de outro autor, autora da psicanálise que te impactou mais profundamente no processo de quando a psicanálise escolheu, ela falou, lê isso aqui, ó. Aí plantou a semente e você foi nesse caminho. Quando eu comecei a ler outros autores, eu já tinha, em certa medida, sido arrebatado pelos textos do Freud. Ele é um cara que escreve muito bem. Acho que o texto que mais me impactou foi a noção do inconsciente, assim, né? A descoberta do inconsciente. Isso me marcou muito. Eu olhei para isso e falei, nossa, né? Que coisa impressionante, né? Esse tal de inconsciente. Mas tem uma coisa que é muito fundamental, que é importante para mim, que tem a ver com a metapsicologia que a psicanálise propõe. E de todas as abordagens, a psicanálise é aquela que mais profundamente desenvolveu aspectos teóricos para poder compreender o que se passa, né? Quais são os mecanismos, as funções dos processos mentais. Uhum. E isso é uma questão que me atrai muito, né? Eu tenho uma natureza teórica, né? Isso me chama atenção, isso me atrai. E aí, quando eu fui lendo outros autores, vocês com certeza vão estudar Freud, provavelmente Melanie Klein, Winnicott, talvez algum autor da linha mais francesa, mas acho que esse é um ponto, assim, importantíssimo, né? O quanto que na psicanálise a gente tem uma sofisticação teórica que me atraiu no início. É metapsicologia que você falou? Que seria isso, assim? Como é que você explicaria? Eu que sou leigo. Não, a gente, assim, acho que fica fácil para tentar fazer uma aproximação, a gente pensar, sabe quando a gente vai olhar para um dicionário e pensar que o dicionário está nos oferecendo em certa medida, ou um livro de gramática, nos oferecendo em certa medida o que a gente vai chamar de metalinguística, né? Os mecanismos, o que está por trás do funcionamento
da linguística, a metapsicologia, em certa medida, ela vai apontar nesse sentido, mas para aquilo que tem a ver com as funções e estruturas mentais, né? Por que uma pessoa é assim? Por que ela age desse modo? Por que ela funciona assim? Qual que é a dinâmica que está estabelecida entre o que se passa na mente dela, entre o que se passa no nível de comportamento, seu nível de compreensão, o nível de como ela vivencia emocionalmente certa situação. Então, a metapsicologia vai nesse sentido, né? É uma área teórica que tenta organizar, produzir maneiras de compreender as funções e as estruturas. Você citou essa relação com, acho que uma teoria chamada sistêmica, é isso? E como que isso se relaciona efetivamente com o seu trabalho? Explica mais sobre o seu trabalho com casais e famílias, como que isso se dá, essa perspectiva de trabalho clínico. Atualmente, eu estou atendendo, acho que apenas uns 4 casais. Mas vamos lá, o que é a sistêmica? Acho que acho que talvez deve ajudar as pessoas a fazer uma diferenciação. Quando a gente fala de ciência, a gente tem um certo modelo estabelecido que quem estuda isso vai entender e vai nominar isso de positivismo. E o positivismo ele tem alguns parâmetros muito claros de como conduzir você conhecer alguma coisa. Quando a gente quer conhecer alguma coisa, a gente fala que a gente está estudando um objeto. Esses parâmetros muito enrijecidos do positivismo, eles definem algumas coisas que são parâmetros que a gente chama de paradigma, que é aquilo que vai estruturar o modo como a gente olha para o mundo e como a gente tenta entender ele. E essa própria estruturação, ela vai possibilitar algumas coisas e não possibilitar outras. É mais ou menos como se a gente colocasse um óculos que tem uma lente verde. E aí a gente vai ver todas as coisas com uma tonalidade verde. Então, que parâmetros que são esses? Por exemplo, tudo que a gente pensa de coisa que é muito básica, não é o cálculo da matemática, mas aquilo que fundamenta a estrutura lógica da coisa. Então, por exemplo, que uma coisa é diferente de outra coisa. Essa noção de que uma coisa é igual a ela mesma e outra... Isso é uma questão filosófica também, mas... Essa diferenciação de que as duas coisas não podem ser a mesma ao mesmo tempo é uma perspectiva muito positivista. Tem outras coisas, né? Basicamente, a gente está falando de uma perspectiva que prima pela objetividade, que prima pela simplicidade e que prima pela possibilidade de controle. Isso são aspectos, eixos estruturantes de uma visão positivista. O que eu quero dizer com isso? Num ponto de vista prático, quando você vai fazer uma pesquisa a partir de um ponto de vista positivista, ou uma prática terapêutica também, você vai ter as coisas bem estruturadas, então são sessões que você sabe, olha, eu vou fazer isso nessa sessão, isso nessa sessão, isso nessa sessão, isso nessa. E elas vão acontecer tantas sessões e depois a pessoa vai embora. Ou num processo de pesquisa, por exemplo. Eu vou controlar algumas variáveis, né? Por exemplo, eu quero saber se um determinado medicamento tem algum efeito aí, por exemplo, sei lá, emagrecimento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou controlar variáveis para que elas não mudem e deixar variáveis fixas e fazer a dosagem para verificar qual é o efeito daquilo. Então, eu estou tentando controlar, estou tentando simplificar um processo complexo. E isso foi muito importante para a psicologia durante muito tempo. A sistêmica ela é um modelo para tentar olhar isso de maneira diferente. Porque a realidade psicológica, ela não consegue se adequar a esses eixos estruturantes de maneira tão simples. Não é só a psicologia que não consegue, as ciências sociais, embora a gente tenha o Comte, lá o Felipe sabe melhor que eu do Comte, do Auguste Comte, que ele é um cara super do positivismo da sociologia, tentou fazer isso, mas as ciências sociais de forma geral não consegue, a biologia mesmo tem dificuldades enormes de se adequar a esse modelo, que é um modelo muito da física.
E a sistêmica ela vem mostrar um outro caminho, né? Que caminho que é esse? A gente não está falando de coisas que são simples, né? Se a gente olha para o desenvolvimento humano, a gente não está falando de coisas que são simples, que dá para simplificar, que dá para dar o peso exato para cada um dos elementos que compõem todo o processo de desenvolvimento. Quando a gente olha, aí pegando só um exemplo para não ficar só na psicologia, quando a gente pega a biologia, como que a gente consegue simplificar o processo de como que funciona um ecossistema? A gente não consegue isolar, é uma coisa muito complexa. Então, a gente não consegue enquadrar essas realidades dentro dessa perspectiva. Então, a gente não está falando de algo que é simples, e sim algo que é complexo, né? E que quando a gente tenta simplificar, a gente já está descaracterizando a natureza do fenômeno que a gente quer estudar. Um outro aspecto é a questão da objetividade, né? A gente não consegue estabelecer uma noção tão objetiva se a gente não tem parâmetros tão enrijecidos. Então, o que dá fundamento para isso é o que a gente vai chamar de intersubjetividade. É a condição de construção de um consenso diante de alguma coisa. E que a gente não consegue controlar, né? A gente não consegue, de fato, controlar esses processos, né? E aí, por exemplo, o Watson, que vocês já ouviram falar, com certeza, ele é um cara que, no início, bradava, dizendo, olha, me diga o que você quer e eu tornarei o seu filho essa pessoa. E isso não é verdade, né? Por mais que tenham técnicas muito efetivas, muito eficientes, importantes, isso é impossível. E aí a sistêmica ela olha a partir desses outros eixos para a realidade humana. Dentro dessas várias psicologias, há várias psicologias, aí os sistemas também, né? Mas uma coisa que a gente viu, né, que é um debate que talvez possa ser muito importante nesse contato inicial, no processo de formação em psicologia, e que talvez possa ser também de interesse de outras pessoas que estão nessa caminhada. A gente escuta muito falar de ecletismo e dogmatismo, né? Brevemente, ecletismo é essa coisa de, não, vou aderir a todas as abordagens, todas têm uma coisa a contribuir e tal, e o dogmatismo seria talvez uma defesa radical, você pode me corrigir, né? De uma abordagem, até no ponto de desqualificar todas as outras, de não enxergar possíveis aproximações, né? Então, falando um pouco sobre isso, que é uma pergunta que eu acho que é válida no sentido de quem está iniciando esse processo da psicologia, entrando em contato com essa discussão. E falando especificamente da abordagem que você escolheu também, no segundo momento, né, da psicanálise, como que você vê que como você enxerga algumas aproximações com outras linhas, se você vislumbra que em algumas outras há realmente ali um ponto marcante de que não dá para conciliar? É isso aqui e acabou. E não, a gente está num processo. A ciência, de forma geral, está num processo. Se a gente deixa de estudar aí uns 2 anos, você já tem muita coisa que você tem que ler ainda. Tem algumas ciências que o avanço é mais rápido ainda, né? Principalmente ciências mais de um escopo mais da hard science, assim. Agora, eu acho que não vale tudo e qualquer coisa tá em jogo, não, sabe? Eu acho que a coisa tem que ser tem que ter um pouco mais de rigor. Mas existem aproximações. Só que a gente tem que construir uma aproximação que não seja só de uma perspectiva funcionalista, por exemplo. Isso aqui funciona, essa técnica é bacana para esse tipo de demanda. Sei lá, eu acho isso muito empobrecedor. A gente tem que construir, tem que ter um fundamento. Não é só ficar usando práticas porque funcionam, parece que funcionam. A gente muitas vezes não acompanha a vida da pessoa, não é um estudo longitudinal que a gente vai saber se funciona ou não. Aparentemente pode ter funcionado, mas eu acho que é possível aproximações. Só que essas aproximações não são superficiais, elas precisam ser aproximações profundas. Você precisa se aproximar,
entender os aspectos teóricos, entender os aspectos epistemológicos das ciências que você está tentando articular, entender quais são os pontos de aproximação, né? O que tem em comum na visão de homem de uma abordagem de outra. O que não tem em comum. Essas diferenças, esses aspectos que não tem em comum, eles são fundamentais. Vai ser difícil articular. Ou eles não são, né? A gente consegue fazer uma articulação e a partir daí organizar uma outra possibilidade de entender, né, o ser humano a partir dessa junção. Acho que é bem possível, só que é super trabalhoso, não é uma coisa que dá para fazer assim de alegre, tem que ser um trabalho sério, árduo, mas acho que e aí fica sempre mais fácil fazer o outro lado, né, que é o ecletismo, né, usar aquilo que achar que é mais viável. E eu acho que eu acho isso muito problemático porque isso torna a ciência psicológica. Eu sempre fico incomodado com isso porque fica parecendo para mim que é muito mais uma resposta a uma necessidade de mercado do que uma resposta profundamente válida de um ponto de vista científico. Então, dá, mas tem que ter muito cuidado para acontecer e fazer direitinho, sabe? Você, além de ter esse trabalho clínico com a orientação psicanalítica, você fez pesquisa, fez mestrado, fez doutorado. Como que foi essa decisão de enfrentar todos esses anos de estudo? Foi muito prazeroso para você? Tem suas dificuldades? Isso te reverteu uma posição, né, na sociedade, um prestígio? Como que você vê isso? Questão acadêmica. Hoje você é professor universitário e está nessa experiência aí de colher os frutos de todos esses anos de pesquisa e estudo. Eu sempre tive muito interesse pela pesquisa, né? Tanto que eu cheguei a contar para vocês, né, que depois, no segundo semestre da faculdade, em agosto do meu primeiro ano de faculdade, eu já ingressei na iniciação científica. Eu saí do emprego que eu estava, fui receber aquela bolsa irrisória, que era a bolsa do CNPq de iniciação científica na época, mas segurei firme ali a coisa. Então, eu basicamente fiz iniciação científica durante a minha faculdade inteira. Então, quase aí 4 anos e meio, basicamente, fazendo pesquisa antes de ingressar no mestrado. Ao todo, meu processo até defender o doutorado foram 10 anos fazendo pesquisa. É uma coisa que sempre me interessou, né? Inclusive, a minha vida era ficar de manhã e à tarde na USP, fazendo pesquisas, e à noite ir para a faculdade. Era isso, minha vida durante todos esses anos aí. Nunca foi uma coisa tão clara para mim, aonde que necessariamente isso ia me oferecer um prestígio, um lugar diferente na sociedade, coisas assim. Eu não vejo muito isso, assim. Eu fiz mais porque tem a ver com uma paixão minha, por uma coisa que eu gosto mesmo, que eu quero continuar fazendo, inclusive. Inclusive a docência. Né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de ter essa troca com os estudantes. Desde a época do meu mestrado, na época da graduação eu já fazia isso, porque já participava de aulas, já participava de algumas atividades, mas quando eu ingressei no mestrado, eu tive experiência com docência também, porque na USP tem um estágio de aprendizagem de docência, e eu fiz 4 anos dele. Então, todo semestre tinha uma disciplina que eu dava aula, né, vinculado com a minha, obviamente, com a orientadora. Né? Ela era responsável, mas a gente, né, ia desenvolvendo, ela ia acompanhando e tudo. Depois, no finalzinho, eu comecei a dar aula na pós de família, dava aula de epistemologia, para discutir exatamente essas questões da mudança de paradigma aí para a sistêmica, essa mudança, e sobre história da família também. E aí foi depois disso que eu vim para dar aula aqui em Brasília. Eu lembro que eu defendi o doutorado no dia
acho que dia 3, no dia 5 eu tinha uma entrevista aqui. E aí vim, preparei a aula, apresentei e tal, aí deu certo. Quando eu estava voltando para Ribeirão, eu recebi ligação, mensagem da coordenadora que eu tinha passado na entrevista. E aí mudei para cá e comecei o processo de ensino para graduação. Né? Na família era diferente porque é uma turma de pós-graduação, então é muito diferente o perfil dos alunos. E na graduação, dependendo do tipo do perfil da turma, de qual semestre, a gente tem, né, algumas peculiaridades que eu acho que são importantes de tomar cuidado assim no processo. Um início, né, que nem vocês falaram, a gente chega, né, eu cheguei na faculdade meio perdidão, meio sem saber. É uma trajetória muito desafiadora, porque a gente está entrando sempre em contato com pessoas diferentes, turmas diferentes, no aspecto da docência. Não é sempre a mesma estratégia que vai dar certo, então a gente tem que sempre ter uma flexibilidade de reorganização, tentar mudar, tentar, né, compreender como vai ser um processo mais construtivo ali na relação da docência. Em relação ao processo de clínica que você perguntou, né, principalmente da questão de casal e família, é uma atuação muito diferente, porque a gente está acostumado, pelas produções artísticas e midiáticas, pensar naquela visãozinha de um psicólogo sentado na cadeira, com a pranchetinha na mão, que é uma coisa que não tem nada a ver com a prática da psicologia, e com uma pessoa diante de você. E, em geral, quando a gente fala de atendimento individual, tirando alguns elementos dessa imagem, é mais ou menos isso. A gente está trabalhando com o universo interno daquela pessoa, com o comportamento dela, com alguma questão que é própria. Quando a gente está falando de atendimento vincular, né, de atendimento familiar, a gente está falando de uma perspectiva que vai olhar para o vínculo relacional das pessoas e não para o mundo interno necessariamente ou exclusivamente. O aspecto central é o vínculo. Casal, ou quando uma família mesmo, não é raro você atender uma família. Então, ali, né, no consultório, você tem espaço ali para ter 5 pessoas. E aí você tem aspectos técnicos muito importantes para conseguir conduzir isso, porque muitas vezes tem uma pessoa que é a portadora da fala da família, você tem que, né, de alguma maneira, distribuir essa fala, que você consiga entender o que está acontecendo, quais são os lugares, os papéis e funções que eles ocupam, qual que é o problema, né, que tipo de demanda que eles trouxeram. Uma demanda de traição, uma demanda de conflito, de briga constante, né? O que está acontecendo ali? É construir uma trajetória, né? Uma narrativa de como que essa família, como que esse casal se constituiu, para entender alguns aspectos, né, desse desenvolvimento, que a gente chama de... vocês estudaram ciclo vital na faculdade já. Existe uma teoria que a gente chama de ciclo vital da família, né, que são etapas e processos de como uma família se desenvolve. Então é importante olhar para alguns momentos que são muito nodais assim do processo, são saltos qualitativos e que podem gerar problemas que vão estar claros no vínculo e muito sofrimento. Então a gente está olhando para outro lugar, né? Não é um olhar para dentro da mente, né? Para dentro da subjetividade do indivíduo, é um olhar para o modo como eles estão se relacionando. E deixar claro isso para eles, né? Para que eles consigam ver, nossa, olha o que eu estou fazendo, né? Não me dava conta, por exemplo. Uma coisa que a gente tinha pensado em perguntar, acho que você já comentou, que é a sua entrada no mercado de trabalho, né? Eu acho que vale esclarecer que, como você falou, desde o começo você já conseguiu uma bolsa de pesquisa e que isso já é uma entrada no mercado de trabalho, né? A pesquisa que é tão desvalorizada no nosso país, a gente precisa entender que é um trabalho muito sério, muito árduo, como acho que ficou bem claro no seu relato, né? Na sua fala, foi muito bacana. Então, você entrou muito cedo nesse mercado de trabalho, já no seu processo de formação, depois teve outras entradas, né? Porque se há múltiplas psicologias, há múltiplas entradas, há múltiplos começos e recomeços. Você falou, então, da atuação clínica. E eu queria pegar um gancho e te fazer uma pergunta que nem eu sei elaborar muito bem, ficou confuso até para mim. Eu queria puxar uma coisa, eu ia perguntar mais para frente, mas acho que vendo aqui o contexto, te escutando, eu gostaria de tentar
elaborar essas duas coisas. Você tinha falado da escuta, da escuta não, da leitura interessada, da leitura que se deseja ter, né? E da leitura obrigada. E isso já me pareceu ali um spoiler disso que o Vinícius te perguntou agora, dos conflitos com a profissão, né? Quais são os conflitos que a gente tem com a profissão? Então, você está lá no seu campo de atuação e me parece que um dos conflitos é, tipo, eu nem sempre posso ler o que eu quero, às vezes eu tenho que ler obrigado, e mais para frente a gente pode se aprofundar, eu quero te perguntar quais são as diferenças. Mas o que eu quero te perguntar agora? Há esse conflito que você vai na atuação profissional e você encontra esses desafios que você está dizendo, né? A resiliência e flexibilidade que você precisa ter na atuação docente, os conflitos, né, na questão do atendimento clínico, como você falou, um deles mais específico, distribuir a fala, distribuir esse poder, né, ali. E eu gostaria de te perguntar, fazendo até aquela inversão que você mesmo trouxe de uma forma provocativa e muito inteligente, de que foi a abordagem que te escolheu, porque então não é você que impactou ela, é como ela te impactou, né? E é exatamente nesse espírito que eu quero te perguntar quais são os conflitos que você enxerga na sua atuação profissional. E aí você pode falar dos momentos que você quiser, do momento de pesquisa durante a formação, do momento da atuação na clínica presencial, na atuação da clínica virtual e da docência, mas como que você descreveria, talvez até em primeira pessoa, não sei, como que esses conflitos te impactam, como que você sente esses conflitos, como que você elabora esses conflitos, como que eles reverberam em você? Eu acho que existem maneiras da gente ser impactado, né, da gente ser afetado pelas coisas. Existem afetações que são gostosas, né, que são bem vividas naquele momento. E existem afetações que são mais difíceis, que precisam de mais tempo para elaboração, que colocam em xeque muitas vezes até a compreensão, né? Será que eu consigo isso? Será que eu não consigo? Né? E abrir esse campo para a gente sempre estar se conhecendo, eu acho que é fundamental para esse processo. Eu sinto que eu tenho conseguido lidar com essas dificuldades de uma maneira construtiva para mim, né? Assim, no sentido de me tornar um profissional cada vez com mais condição, assim, de olhar para essas questões e não ser reativo, não ficar dolorido com uma coisa ou outra, ou não ficar dolorido no sentido dessa dor deixar a gente imóvel. Eu tento fazer alguma coisa com essas afetações, com esse impacto. No sentido da clínica, por exemplo, tem coisas que são muito profundas, assim, e que nos tocam emocionalmente. E não tem problema, porque isso é um aspecto fundamental do processo psicológico. Se a gente não tem um mínimo de possibilidade de compartilhamento do que o outro está sentindo, vai ter um robô diante do paciente, né, que vai dar respostas simples, fáceis, e que a vida não é assim. Às vezes a pessoa está fixa num sofrimento e ela não tem muitas condições de escolher sair daquilo. É necessário construir uma ponte andando por ela, sabe? Mas a gente tem que ter muita responsabilidade nisso, né? Então, você vai atender um caso que, de repente, você não teve uma experiência com aquilo, ou está se colocando de uma maneira muito desafiadora, e o trabalho das duas profissões que eu escolhi na minha vida, até o pesquisador também, a gente não no trabalho de professor não é só dar aula, né? Existe todo um processo gigantesco por trás. O trabalho do psicólogo não é só atender, né? Todo um processo de estudo por trás, de supervisão, de discussão de caso, de aprofundamento, para você poder ter condição de olhar para aquilo, poder superar um pouco seus pontos cegos, né? E isso é um comprometimento, isso é um processo importantíssimo. Eu tenho um grupo de estudo até hoje, toda segunda-feira estou lá, estudando texto, discutindo, com uma série de pessoas queridas para mim e tudo. Tinha outros grupos que, por conta da pandemia, a gente acabou dissolvendo, mas, por exemplo, o grupo de família, também sempre tive, todo sábado lá, discutindo caso, discutindo texto. Isso faz parte do trabalho, mas também faz parte da delícia que é gostar de estudar, né?
Isso na clínica, né? Na docência não é diferente, né? Um desafio gigantesco foi, né, eu comecei a dar aula presencialmente, dei 3 ou 4 aulas, né, 3 ou 4 semanas, começou a pandemia, aí tudo mudou. E eu nunca tinha dado aula online na minha vida, né? Então foi um desafio gigantesco. Já tinha dado aula para outros contextos, né? Outros cursos além do curso de psicologia, mas então aí a gente tem que tentar entender, né? Como que a gente pode, né? O que é essencial do processo? Para mim, essencial para o processo de educação é a gente conseguir de verdade transformar aquele processo num processo vivo. O que é um processo vivo? As pessoas estarem ali vinculadas. O que possibilita isso? A gente reconhecer o outro, saber que existem diferenças, fazer aproximações, discutir conflitos. Como que a gente faz isso? Trabalhos em grupo. Mas como que a gente está perto para conduzir essas coisas? A gente tem que criar mecanismos para lidar com isso. Isso, com toda certeza, né? Estudar sobre como fazer isso, estudar os conteúdos, porque por mais que eu dei aula de psicanálise há já algum tempo, ou dei aula de família, que é uma coisa que eu estudei, ou outros assuntos, eu sempre estudo, sempre releio textos que eu vou atribuir, sempre faço apontamentos, organizo minha aula. É um processo que exige muito, mas a gente não depende só do professor, né? Depende de um processo de fato conjunto ali. E eu batalho muito por isso, né? E eu tenho batalhado muito por isso dentro das aulas que eu dou na graduação. E agora o processo da pesquisa sempre foi muito gostoso, assim, porque a pesquisa me dá uma liberdade, que é uma liberdade que eu sou apaixonado, que é de entrar em contato com coisas novas e diferentes. Mesmo que eu estava num programa, que era um programa que o meu objetivo ali era construir um instrumento, a perspectiva era uma perspectiva da psicofísica, que tem um pezinho no positivismo, quase 2 pezinhos no positivismo, mas eu pude ter a liberdade de estudar o que eu quisesse também, né? E isso com certeza contribuiu muito, né? A minha pesquisa, no final das contas, foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa, né? Ela tinha esses 2 vieses de condução do método dela. Então, eu não simplesmente quantifiquei, né? Eu fiz entrevistas com as pessoas, a partir dessas entrevistas eu consegui criar os itens, né? Confirmar alguns itens. É um processo muito maior que isso. Aí tem outras coisas que eu acho que não vale a pena comentar muito, mas que também carrega essa duplicidade de ser qualitativo e quantitativo. E aí eu tive a oportunidade, por exemplo, de entrar em contato com psicanálise lacaniana, que era algo que eu não tinha estudado, de entrar em contato com antropologia, que é algo que eu tenho um antropólogo dentro de mim, assim, escondidinho ali. De entrar em contato com algo que é muito precioso para mim hoje em dia, mas que eu não tive contato na graduação, que é a etnopsicologia. Tem a ver com algumas escolhas, alguns caminhos que eu fui trilhando, mas precisamente também a ver com algumas trajetórias do ponto de vista intelectual. Então, a pesquisa ela sempre me colocou dentro desse sentido. Assim, é muito desgastante a gente ficar 5 anos trabalhando num texto, né, no caso do doutorado. É muito, assim, conseguir coordenar todo o processo, extrair a informação, porque os dados não se contam, a gente tem que interpretar eles, a gente tem que entender o que eles podem apontar para a gente. Essa noção de que pesquisa quantitativa é simples e é uma besteira. A gente precisa ter seriedade para esses processos. Mas ela, ao mesmo tempo, sempre me permitiu esse caminho, assim, caminho muito bonito de poder ampliar minha visão, entrar em contato com coisas que são diferentes, assim. Rodrigo, você fala de seriedade e fica evidente na sua fala o seu compromisso, né, com a pesquisa, com a clínica, com a docência. Esse processo de estudo permanente é uma dedicação muito grande e fica como exemplo. Agora, para a gente terminar esse bloco da atuação profissional, eu te pergunto, qual a função social, qual o compromisso social da psicologia? Eu vou responder com as minhas palavras, mas talvez valha a pena aí para ficar como dica. Tem um texto bem interessante da Ana Bock que fala sobre isso.
eu consigo alinhar, em certa medida, muito desse compromisso social com a minha trajetória, e com a trajetória histórica da psicologia também. A gente tem recortes dentro do contexto educacional que são recortes que privilegiam alguns autores, né? É bem claro um recorte eurocêntrico do caminho para estudar psicologia. É muito difícil ser diferente disso, mas é possível pelo menos ter uma abertura para construir caminhos diferentes. Eu não acho que a gente tem que parar de estudar o clássico, de forma alguma. Só que não dá para ficar só nisso, a gente tem que ampliar as possibilidades. Quando eu penso nessa coisa do compromisso social, né, eu gosto muito de fazer um resgate do entendimento de como que a psicologia foi se transformando historicamente. E durante muito tempo, né, pelo menos até meados da década de 70 aqui no Brasil, a gente está falando de uma psicologia muito elitista, que estava muito preocupada em ter serviços de qualidade, tudo bem, mas serviços basicamente copiados, né, assim, importados do exterior, né, importados da Europa, importados dos Estados Unidos, e aplicados aqui sem nenhuma necessidade de crivo, de crítica, e aí isso foi se dando desse modo, né, uma perspectiva muito voltada para o indivíduo, né, uma perspectiva muito voltada para uma certa classe social que pudesse pagar pelo processo. E aí isso foi se transformando a partir de uma efervescência sociopolítica que aconteceu no contexto nacional, que se deu a partir de meados da década de 70 e principalmente na década de 80. E isso culminou na Constituinte, isso culminou na criação do SUS e, né, um grande cenário de atuação para o psicólogo, que é uma atuação diferente da clínica, para a qual tudo que a gente tinha construído até agora, todos os recursos teóricos, os recursos técnicos, estava voltado. Então, o lugar do compromisso social do psicólogo é olhar para isso, né? Qual que é a realidade do nosso país? A realidade do nosso país é uma realidade profundamente desigual. Uma realidade que, por conta dessa desigualdade, uma realidade que impede absolutamente que as pessoas tenham acesso, muitas vezes, à possibilidade de ter contato com um psicólogo, por exemplo. Olhar para isso e tentar lidar com essa realidade é parte do compromisso social do psicólogo, né? A gente precisa questionar as nossas bases, porque é um outro tipo de prática, uma prática distinta. A gente não vai fazer clínica dentro de um escopo de atendimento primário de saúde, por exemplo, ou idealmente não se deveria fazer. A gente precisa construir outros manejos, outras possibilidades de condução dessas realidades, para que essas pessoas tão sofridas possam ter a condição de ter acesso a algo que é tão essencial como a psicologia. E se a gente fica só dentro do nosso consultório, só dentro das nossas teorias, sem aceitar uma crítica, entender que crítica é essa, entender esse lugar, a gente não sai do lugar, e aí a gente não responde aquilo que é uma demanda negligenciada. Então, olhar para a nossa prática, né? A quem eu estou servindo, enquanto alguém que pode oferecer um serviço para as pessoas. O que está sendo reforçado a partir dessa minha prática? É uma prática que questiona o meu lugar enquanto profissional, é uma prática que tenta mobilizar o lugar de vulnerabilidade que as pessoas ocupam na vida, está num caminho mais adequado, me parece. Se não, aí a gente está falando de um tipo de psicologia acrítica, que é muito problemática, né? E aí, por exemplo, olhar para a etnopsicologia, que é algo que eu tenho feito há algum tempo, há pelo menos há uns 4 anos, eu acho que até mais, né? A primeira vez que eu tive contato com a etnopsicologia foi no mestrado ainda. E aí de lá isso foi tomando um corpo maior. A etnopsicologia ela nos mostra exatamente a necessidade de né, como que é a clínica quando você vai atender alguém que não compartilha os seus signos sociais. Como que você consegue entender esse sofrimento? Que deslocamento que você precisa fazer para conseguir acessar essa pessoa, para conseguir dar alguma legitimidade para aquilo que ela está trazendo,
e construir alguma coisa a partir disso. Isso se dá num campo... A etnopsicologia fica muito claro para a gente falando de povos de cultura distinta. Mas o Brasil é muito grande, né? A gente está falando de culturas distintas dentro do mesmo país. Então, como que uma pessoa que não... A pessoa não é condenável porque ela teve privilégios na vida. Não é isso. Mas como que uma pessoa que não tem a condição de compartilhamento daquele sofrimento específico, contextualizado, consegue olhar para aquilo, consegue entender e ajudar o outro? Precisa ter uma abertura. Precisa construir uma possibilidade de ponte. Senão, o que a gente está fazendo não serve para muita coisa, não. Bom, então a gente vai, como o Vini já, né, captou aí esse gancho da etnopsicologia, também um outro tema interessante, né, Vini? Mais uma outra Com possível certeza. tema aí, porque traz uma pergunta, traz uma perspectiva de olhar para uma pergunta muito difícil que o Rodrigo já colocou, né? Como escutar alguém que compartilha de outros signos. E aí agora a gente vai então falar mais de escuta, que eu andei aprendendo, aliás o Vinícius me deu um presente que eu estou gostando muito, que é um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista, tá até aqui, ó, Christian Dunker, o psicanalista, e o Cláudio Tebas, o palhaço. E eu estava fazendo essa leitura e estou gostando muito, e aí aprendendo, né? Há vários tipos de escuta, várias sementes de escuta que a gente pode olhar, que darão diferentes frutos. E tem essa metáfora na sua história, né? O Vinícius falou, agora você está colhendo os frutos desses anos de estudo, 10 anos, como você colocou. E é engraçado que você está colhendo esse fruto, só que nesse fruto ele carrega uma semente que você está deixando nos alunos e nas pessoas que você se relaciona. Essa coisa cíclica dá para a gente perceber na sua história, e eu acho que a escuta é isso, né? A gente está escutando você, trazendo frutos, trazendo sementes, e acho que cada um de nós vai depois poder esparramar isso também. E aí eu queria te fazer uma pergunta, e eu estou citando o livro, porque eles falam de uma coisa que eu acho que é fantástica, que é a escuta lúdica. E o lúdico é uma coisa fantástica. Eu acho que, né, como te conheço um pouco mais, sei quanto você gosta dessa coisa lúdica, de jogos, e do lúdico de forma mais ampla, de uma visão lúdica para a vida, de brincar com as coisas. Acho que a etnopsicologia ela traz essa questão de tentar brincar com significados, com símbolos, de inverter, de subverter, né? Então essa é a parte que a gente consegue talvez ter mais ludicidade aqui, a gente pode brincar mais, brincar de forma séria, como você diz, né? Com a questão da escuta. E eu estava lendo o livro para começar essa parte, e ele fala que no livro aqui nos escritos, né, que uma das coisas mais fantásticas de se promover uma boa escuta é quando você consegue, na sua escuta, e eu acho que tem a ver com esse processo clínico que você fala, quando você consegue fazer com que a pessoa que está falando se escute, né? Eu não sei se aí tem uma pista, porque se você está atendendo uma pessoa que tem um outro universo simbólico, talvez mais importante do que você tentar interpretar, entender, dar sentidos, é conseguir promover uma forma de escuta que essa própria pessoa se escute. Então, brincando já com isso, a gente está na parte final, mas não necessariamente no fim ainda, queria saber como que, quando você se sentiu escutado. Então, na verdade, o que eu gostaria de saber é quando você se sentiu, uma experiência que você lembra, que foi significativa, que em uma escuta você foi possibilitado você se escutar, e como que está sendo para você se escutar hoje aqui, no Sementes da Escuta, nosso primeiro episódio aqui do podcast. Como que está sendo esse processo de se escutar aqui também? Acho que é sempre um processo bidirecional, na clínica especificamente. Eu já fui escutado por amigos, já fui escutado pela minha esposa, isso é muito importante. Eu fui escutado em processos, né, que tem a ver com a gente se conhecer. Mas eu acho que na própria clínica ali a gente pode se escutar também. Por exemplo, quando o paciente fala alguma coisa, e aí você está pensando em alguma coisa X. Por que eu estou pensando nisso? O que está acontecendo aqui comigo?
o que aconteceu nesse encontro que eu fui pensar em tal ou outra coisa, né? Que ligação que isso tem? Isso é meu, né? Ou isso é do outro? Acho que é uma experiência muito importante, assim. Eu aprendo muito com os meus pacientes, aprendo muito com eles. Teve uma história que é interessante. Um paciente que ele entrou em contato exatamente por conflitos, não era um atendimento de casal, mas eram conflitos. E a minha esposa diz que eu não penso que ela tá, tipo, a família tá em quinto lugar, sei lá, uma coisa assim, segundo lugar. E aí eu falei, e quem é você? E aí ele começou a dizer, olha, eu sou funcionário público, eu gosto de música, não sei o quê, gosto de teatro, né? Foi falando as coisas que ele gosta. E aí eu olhei assim para ele e falei, entendi. E aí ele percebeu. Ele falou assim, nossa, eu comecei falando só de mim, né? Depois que eu falei da minha família, depois que eu falei que sou casado, depois que eu falei, né, talvez o que ela tenha criticado, talvez o que ela tenha apontado para mim faça algum sentido. E isso é maravilhoso quando o paciente se escuta, quando ele consegue prestar atenção no que ele está dizendo. E acho que é muitas vezes a função que a gente tem. Eu lembro muito mesmo, Felipe, de uma vez que a sua mãe estava falando de um conflito que ela teve dentro de um contexto educacional. E a menininha ficou muito brava, revoltada, começou a bater, brigar, esbravejar. E aí ela vendo aquilo, ela pegou e colocou um espelho na frente da menina. E a menina se viu, se assustou e parou. Falou, nossa. E eu acho que muitas vezes o papel do psicólogo é atuar como um espelho para o outro, sabe? Mostrar para o outro o que é que ele está fazendo, o que é que ele está pensando, o que é que ele está sentindo. E acho que quando isso acontece, a gente consegue fazer com que ele se perceba na sua própria fala, se perceba na sua própria experiência. Sobre a escuta ainda, para você, né, como docente, como pesquisador, como psicólogo, profissionalmente falando, o que é mais difícil para você escutar? É desafiador, nesse sentido de te provocar um deslocamento. Eu me sinto um pouco incomodado mas é uma questão que eu tenho conseguido lidar. Mas quando eu percebo que não existe abertura para entrar em contato com aquilo que é diferente. Vamos supor que essa é uma questão, né, principalmente no caso da docência. Isso é uma questão central que está sendo discutido ali. A gente está falando de relações, né? Em qualquer ambiente de trabalho da psicologia, a gente está falando de relações. E aí não existe um mínimo de disposição para tentar entender esse diferente, sabe? Já parte de um lugar da crítica. Já parte de um lugar assim, olha, mas a gente está no Brasil, por exemplo, né? Aquele tipo de falar, a gente está no Brasil, então tem que agir como brasileiro. É uma coisa assim? Uhum. Ou a pessoa ouve com um olhar que já é um olhar agressivo, não é um olhar acolhedor da coisa. Não está namorando, parece que se olhar para outra coisa está traindo a teoria que se vinculou, sabe? Uhum. Isso me incomoda, eu acho que isso empobrece muito. E eu acho que o processo de aprendizado ele tem que ser muito frutífero, sabe? Não dá para ser uma fruta só, uma árvore que cresceu, usou todos os nutrientes da terra para se estabelecer, para dar um fruto só, eu acho que é meio complicado. Você falou de leitura por prazer, por interesse, por gosto, enfim, não sei como definir exatamente, e a leitura por obrigação. E aí, quando você falou isso, também me chamou a atenção para o fazer clínico, né? Então, fazer aí uma analogia, você pode comentar das duas coisas, tanto da leitura mesmo, se você quiser, mas da escuta. Eu substituí essa palavra leitura por escuta. Qual que é a diferença entre uma escuta por prazer, uma escuta interessada e uma escuta por obrigação? Porque eu acho que isso faz parte de um dos dilemas profissionais do psicólogo. Pode ser que eu esteja errado, mas eu sinto que como transformar essa escuta que a princípio pode ser uma escuta obrigada, né? Tem até muitos casos de
pacientes que chegam aos psicólogos porque foi indicação de outros profissionais ou judicial, né? E que estão ali meio que porque alguém mandou, porque alguém deu uma ordem, estão acatando isso. Como transformar essa escuta que parece ser obrigatória em uma escuta interessada? E aí eu queria também, junto disso, comentar de um outro ponto, que aí entra a parte da provocação, que a gente faz essa oposição, por modo de dizer, né? Ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de jovem, como você falou algumas vezes, né? Eu não sei se eu ia embora, se eu ficava, vergonha, que faz parte disso, mas aí, trazendo para a questão lúdica, como se conectar, que eu acho que pode ter relação com transformar uma escuta obrigada, né, obrigatória, entre aspas, numa escuta interessada, em resgatar a nossa criança interior e reaprender a brincar com as coisas. Porque muitas vezes uma criança, você dá o carrinho, você tira o carrinho, ela começa a brincar com os galhos da árvore. Você tira os galhos da árvore, ela começa a brincar com a terra. Parece que tem uma coisa de aprender a brincar com as situações, e eu estou falando isso inspirado no livro mesmo, é uma coisa minha, né? Inspirado na leitura aqui do Palhaço e Psicanalista, como talvez olhar para uma coisa que talvez a gente, por ser tão sério, por ser tão, como você falou, tem uma questão paradigmática, científica, que tão positivista, de achar que as coisas são tão separadas, e a gente perde essa habilidade de se reconectar com a nossa criança e aprender a brincar de forma séria, de forma responsável, implicada, como a gente vai falar, né? Mas de aprender a brincar, a gostar, a se divertir, a ter prazer com aquilo que a gente está escutando. Tem algumas coisas aí no meio disso. A gente nem sempre está bem, né? Então isso obviamente vai impactar nossa força de escuta. Sabendo disso, a gente é importante a gente se compreender enquanto um ser humano também, né? Até para o paciente poder nos compreender enquanto um ser humano também. Eu acho que circundar um espaço, que é o espaço de a gente vai produzir aqui o que é possível produzir junto, traz esse caráter de uma simplicidade, que é a simplicidade que pode ser, ou pode se aproximar da simplicidade que a criança tem. De poder brincar com qualquer coisa ali, com o carrinho, com o galinho, como você falou, né? Eu não sei se isso tem a ver com a minha escolha, mas eu brincava muito mais com o hominho do que com o carrinho. Então, eu escolhi para engenharia, escolhi para humanidades. E acho que resgatar, com certeza, acho que esse é o caminho que você apontou. Eu vejo que é um desafio, mas a gente tentar se conectar com a nossa própria história, com as nossas próprias etapas, né? Com a nossa criança. Ela está dentro da gente. Isso eu tenho certeza. A gente carrega conflitos e questões desde a nossa infância e da nossa adolescência também. Então, poder, a partir desse lugar, não massificar a experiência do outro, mas uma chave interpretativa, né? Uma chave que nos oferece a possibilidade de acesso ao que o outro está apontando para a gente. Não naquele sentido, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente, isso é bobeira. Não. Isso é uma coisa importante. É uma coisa mais importante da vida daquela pessoa, muitas vezes. Pode não ser um dia, mas agora é. Poder dimensionar isso é muito importante, né, para a gente poder, de fato, entrar em contato com o que a criança está dizendo. E aí, no caso da criança, é bacana, né? Porque a gente pode utilizar, de fato, recursos muito lúdicos. O adolescente também, em alguns casos. Então, o recurso lúdico, ele permite muito a comunicação. Não é uma brincadeira inocente, no sentido de uma brincadeira que não tem propósito. Ela é uma brincadeira gostosa, divertida, mas ela nos permite saber sobre a criança. A criança não vai chegar, sentar no divã, colocar a mãozinha na testa e falar: hoje meu dia foi difícil. Ela vai dizer isso de outro jeito. E a gente tem que conseguir se aproximar dessa linguagem, que é a linguagem lúdica. Mas não só na criança, é importante no adolescente, muitas vezes. Né? Quantas vezes o paciente chega assim: olha, nunca conversei com um psicólogo, tenho uma dificuldade extrema de falar sobre o que eu sinto para as pessoas. E aí você vai ali, quebra o gelo, né? Claro que cada profissional
tem o seu jeito de atuar, o seu jeito de conduzir a coisa. Mas com certeza, quando a gente tem espaço para sorrir, isso é algo que pode ajudar um pouco, sabe? Claro que a gente não vai sorrir em algo, não é uma dissonância cognitiva, né? Mas assim, vai sorrir na hora que não é para ir. Mas a gente vai, mas é importante ter essa abertura para construir uma amplitude maior, sabe? Para a pessoa poder saber que ela pode experimentar, né? Porque as pessoas acham assim, ó, psicólogo é médico de doido. É isso que as pessoas acham. Elas acham que psicólogo e psiquiatra é mais ou menos a mesma coisa, e tem uma definição muito empobrecida do que é o psicólogo. E é importante mostrar que o espaço da terapia é um espaço que pode possibilitar a pessoa se conhecer na dor, mas também no sorriso, sabe? E aí a clínica pode promover isso se a gente estiver atento para esse caminho, para essa possibilidade de caminho, não ser uma clínica muito densa, muito pesada. Eu acho que talvez explore isso um pouco nesse livro. Eu sei que é um livro muito bom, mas eu nunca li ainda. Esse livro do palhaço psicanalista aí. Mas eu acho que é fundamental, né? A gente vai entrar em contato com pessoas diferentes, pessoas que têm signos sociais diferentes, pessoas que têm contextos diferentes e estão em etapas da vida diferentes. Então, é muito importante ter a condição de poder estabelecer alguma comunicação com essas linguagens que são distintas. E o lúdico, ele é uma linguagem muito potente, assim, inclusive para ser usado nos adultos, às vezes. Rodrigo, o seu primeiro atendimento clínico foi virtual ou foi presencial? Foi presencial. Como que foi a primeira vez que você sentou ali e recebeu uma pessoa que você nunca viu na vida e começou a escutá-la? Qual foi o seu sentimento, assim, de inaugurar esse caminho da sua vida, de ser um escutador profissional? Como que foi? Você se sentiu nervoso? Isso te trouxe dúvidas? Você hesitou em alguns momentos? Fala dessa experiência primeira aí. Senti muitas dúvidas, hesitei em muitos momentos, senti muitos medos, mas uma coisa que eu me surpreendi, e isso vocês vão perceber isso em algum momento. É até estranho tentar explicar isso, mas quando você está num processo, vai entrar num processo clínico, é como se a gente alcançasse um estado diferente, assim, de atenção, de disponibilidade, até de consciência, sabe? Então, o caso era um caso absolutamente difícil, assim, profundamente, sabe, um caso que você olha e fala assim, meu Deus, o que eu faço? Não sei se eu vou dar conta. Mas diferente de tudo que eu tinha pensado, dos medos que eu tinha, né, e eu gostaria que não tivesse sido exatamente esse caso, e quando eu olho para os meus estagiários, eu sempre gosto que não seja esse tipo de caso, para eles poderem construir um aprendizado mais tranquilo. Mas tem uma coisa que foi muito profunda para mim, que eu consegui passar por todos esses porquês e esses senãos e conseguir escutar aquela pessoa de verdade. Que é o que aí a psicanálise vai chamar de abstinência, a fenomenologia vai chamar de suspensão fenomenológica, ou outras vão chamar de objetividade do processo, né, se colocar isento ali. Eu consegui ouvir esse paciente, apesar do contexto dele ser muito conflitivo para mim, né? Ter coisas ali que eu não sei se eu daria conta de conseguir conduzir. E isso foi muito surpreendente para mim. O que você acha que Na hora, possibilitou sentei ali, medo, mas aí começou, aí mudou, assim, sabe? A coisa se organizou. Você falou que conseguiu escutar ele. Você consegue, assim, saber o que fez essa conexão? Eu consegui olhar para ele a partir de um ser humano em sofrimento. Entender que quem estava ali era um ser humano em sofrimento, independente do que tinha acontecido, do que estava na ficha dele, né, das questões problemáticas que faziam parte ali do caso. E aí, olhando para isso, eu pensei, nossa, ele é um ser humano em sofrimento e que está aqui pedindo para ser ouvido. E aí isso se colocou de uma maneira muito potente, assim, que
eu não fiz julgamento, eu não, sabe, não fui num viés moralista que era o medo que eu tinha. Foi essa condição de olhar para a fragilidade se apresentando para mim ali naquela hora. Ô, Rodrigo, afinal de contas, o que é escuta? A escuta é a gente se deixar ser afetado pelo outro. Maravilha. Bonito. Ô, Rodrigo, a gente queria te agradecer muito por nos permitir abrir esse espaço de escuta. Realmente você é um cara que tem reflexões maravilhosas, que tem muita potência na sua fala, na sua essência, muitas reflexões bonitas. Foi um prazer te escutar. Com certeza dá para a gente conversar ainda sobre muitas outras coisas, né? No futuro a gente pode fazer isso. Eu queria também agradecer a todos que vão estar escutando esse primeiro episódio, que seja um espaço para contemplação, um espaço para se sentir acolhido e também para dissonância e também para discordância e também para incompletude de tudo isso que é brincar com a escuta, que não é brincar com a perfeição, não é brincar com ser completamente acolhido, mas também não é brincar com ser completamente excluído, né? É estar nesse lugar de um estrangeiro bem recebido, talvez que ficou presente nesse seu antropólogo escondido, nessa sua criança que brinca, nesse seu adulto que também tem seriedade e nessa coisa que você trouxe desde lá do começo, que a gente é híbrido, a gente não é uma coisa só e talvez por isso seja tão fascinante pesquisar sobre, afinal de contas, né? Somos humanos, pesquisar sobre a humanidade e olhar para isso. E a gente queria também, brevemente, aí, se você quiser falar alguma indicação de leitura, pode ser uma coisa pontual que você está lendo agora, que te chama a atenção, pode ser um filme, uma série. E também, brevemente, se você quiser falar aí uma ordem, né, um macete para nós, um truque para a gente que está aí no início da caminhada, para ler Freud. Tem uma ordem aí que você indicaria? Não que seja fundamental, mas uma ordem legal, uma ordem bacana. Se você puder só fazer passar essa régua aí, fechar essa conta para a gente. Acho que eu posso citar alguns livros. Eu tenho lido muita coisa ultimamente indígena, né? Então, O Surgimento da Noite, que é um livro Yanomami, A Terra é Uma Só, que é um livro sobre os Guarani. Tem muita coisa. Tem um texto que eu estou lendo que foi uma indicação do Ailton Krenak, alguma coisa como a serpente e o DNA, a serpente cósmica e o DNA, que tem sido bem interessante, um livro escrito por um antropólogo. De sistêmica tem aquele livro que eu li que eu falei para vocês, né? Eu citei, Pensamento Sistêmico, Novo Paradigma da Ciência, de uma pesquisadora brasileira, uma etnóloga brasileira, com o Novo Paradigma da Ciência. É de uma pesquisadora chamada Maria José Esteves de Vasconcelos. É um livro bem legal que fala sobre a questão dessa mudança paradigmática. Ordem para a leitura do Freud, sério, vamos lá. Eu gosto sempre de começar pelas 5 lições do Freud. Eu acho que são leituras muito, assim, condensadas, tranquilas, simples. Aí depois eu acho que vale a pena começar a trabalhar textos que já são... a partir desses textos a gente tem uma compreensão ampla, e aí depois começar a se aprofundar nos textos da segunda tópica, né? E o ego e de superego, depois o surgimento da transferência. Aí tem um dicionário que eu acho que é bacana, que é o dicionário da Rudinesco, que fala sobre narcisismo, tem as definições lá de narcisismo. E tem alguns textos do Freud que vão falar sobre algumas questões de dinâmica relacional e intrapsíquica, vai falar sobre as atitudes frente à castração, sobre perspectivas do que é neurose, psicose e perversão. Então, textos que vão abordar isso é neurose e psicose,
Luta e Melancolia, Problema Econômico do Masoquismo e do Fetichismo. Depois eu acho que vale a pena ir para um caminho mais da psicanálise mais voltada para o aspecto social, que aí é Psicologia das Massas e Análise do Eu e o Mal-Estar da Civilização. Acho que é um bom começo, assim. Bom, galera, é isso aí. Então, vocês ouviram essa grande entrevista, muito especial, por também ser a nossa primeira entrevista e o primeiro episódio do nosso podcast e também da série especial Psicologias com o Rodrigo Ramon. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e continuem acompanhando o nosso podcast. Ajudem a divulgar, sejam nossos parceiros, nossas parceiras nessa jornada de cultivos e compartilhamentos sobre o escutar. E aí vocês podem saber mais sobre o podcast Sementes da Escuta pelas nossas redes sociais. Nós temos aí o Instagram, o YouTube e o Spotify. E também para quem quiser entrar em contato, por qualquer motivo que seja, né, Vini? Pode ser pelo e-mail, o sementesdaescuta@gmail.com. Tranquilo. A idealização e coordenação do podcast é de Vinícius Barros e eu, Felipe Petenucci. A trilha sonora é do Marcos Máximos e a identidade visual da Cami Vince. Muito obrigado pela escuta e até o próximo episódio.